foi o primeiro filme da Disney a ter uma continuação? E qual foi o último filme aprovado pelo Walt Disney? Você vai saber disso e muito mais hoje com as 50 curiosidades mais aleatórias da Disney. Sério, tem de tudo nessa lista. Bora começar. O filme Branca de Neve e os Sete Anões é muito importante no Brasil, porque foi o primeiro filme a ser dublado aqui no país. E a Princesa Branca de Neve foi dublada por uma cantora chamada Dalva de Oliveira. Para fazer a voz da Cinderela, foram testadas mais de 300 atrizes para o papel, mas nenhuma foi aprovada. Só depois de muito tempo, a cantora Lini Woods foi chamada para fazer a personagem. Isso porque a atriz cantou umas versões demo das músicas do filme, sem nem mesmo saber que era para Disney. Esses demos foram parar nas mãos do Walt Disney e o resto é história. O primeiro filme da Disney a ter uma continuação foi Bernardo e Bianca, com a continuação Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, de 1990. Mowgli, o Menino Lobo, foi a primeira animação da Disney a ganhar um live action pela própria Disney. Esse live action saiu em 1994 e nessa versão os animais não falam nada. Para comprar a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm e a Fox, a Disney gastou 86,7 bilhões de dólares. O filme mais lucrativo da história da Disney foi Divertidamente 2. E o menos lucrativo foi Planeta do Tesouro, que deu um prejuízo de 240 milhões para Disney. Cara, é um dos meus filmes favoritos da Disney e ninguém assistiu. O significado do nome Cinderela significa pequenas cinzas. E esse nome veio diretamente das suas irmãs, que maltratavam a pobre coitada que vivia com as roupas sujas. O próprio criador do Mickey, Walt Disney, dublou o personagem até 1947. Após Walt Disney, a voz do Mickey Mouse foi para Jimmy McDonald. Dublou o personagem de 1947 a 1977. O filme Aladdin não pôde concorrer ao Oscar de melhor roteiro adaptado, porque o ator Robin Williams improvisou tanto interpretando o gênio da lâmpada e a Academia do Oscar considerou o filme uma obra totalmente original. E de fato, ele improvisou tanto nas gravações que tem mais de 16 horas só de improviso dele. Se você contar todas as pintas de todos os dálmatas do filme 101 Dálmatas, dá aproximadamente 6.479.952 pintas. O salão do baile de A Bela e a Fera foi uma das primeiras cenas 3D em um filme animado da história. A cena do incêndio no filme Bambi teve uma técnica de animação ousada, já que eles colocaram uma animação sobreposta com fogo de verdade. Ou seja, apesar de ser uma animação, o fogo do filme é real. Peter Pan carrega uma curiosidade triste e feliz ao mesmo tempo, pois foi o último filme aprovado por Walt Disney antes dele falecer em 1966. Atlantis, o Reino Perdido, de 2001, criou um idioma fictício completo. Apesar disso, o filme é quase todo falado em inglês. Mesmo Frozen sendo uma das maiores bilheterias da década passada, ele foi o filme mais pirateado de 2014 no mundo inteiro. Live action de Cinderela usou mais de 20 vestidos idênticos para a clássica cena do baile, e cada vestido pesava 10 quilos. O quê? Tá pensando que ser uma princesa da Disney é fácil? Toy Story 2 quase não foi lançado, porque ele quase foi completamente excluído. Uma funcionária quase deletou todos os arquivos da animação, e por sorte, uma das animadoras tinha um backup desse filme, que ela levava para trabalhar em casa. Cara, que sorte! O filme Procurando Nemo aumentou as vendas de peixes palhaços no mundo inteiro. As vendas desse peixe específico do filme aumentaram em 40%. Pois é, eu também tive vontade de ter um Nemo em casa. O filme Carros da Pixar levou 5 anos para ser feito e contou com mais de 100 mil fotos de estradas reais para ajudar na animação. O nome do Mickey Mouse, na verdade, era para ser Mortimer Mouse, mas depois a esposa do Walt Disney deu a ideia de Mickey Mouse, o que ficou 1000 vezes melhor. O Mickey Mouse e o Pato Donald são canhotos, igual ao seu Walt Disney, que também era canhoto. Pato Donald foi o primeiro personagem da Disney a entrar para o exército americano. Isso foi durante a época da Segunda Guerra Mundial.
dia. Falando no Donald, ele tem um dia oficial nos Estados Unidos. No dia 8 de junho é o Donald Duck Day. Será que ninguém trabalha nesse dia? Pateta carrega um título único entre os personagens da Disney. Ele é o único que é oficialmente confirmado como pai solteiro. O filme Mulan, na versão chinesa, quem dubla o Capitão Li Sang é o ator Jack Chan. A Boo, de Monstros S.A., é uma personagem muito realista, como uma criança de verdade. Isso porque ela foi dublada por uma criança de 2 anos. E essa menina não parava quieta durante as gravações no estúdio. Indivertidamente, cada emoção foi desenhada representando um objeto que melhor descreve a emoção. A alegria foi inspirada numa estrela, a tristeza numa lágrima. O medo foi baseado em um nervo exposto. O raiva foi desenhado pensando num tijolo. E a nojinho foi desenhada pensando em um brócolis. A animação do Baymax de Operação Big Hero foi inspirada em 3 coisas diferentes: em bebês aprendendo a andar, filhotes de pinguins e bebês com a fralda suja. Foi assim que a movimentação meio inocente e desajeitada do Baymax foi inspirada. O Will Smith não foi a primeira opção de ator para fazer o gênio no live action de Aladdin. Antes, a Disney queria o Jim Carrey, mas como o ator estava envolvido em uma polêmica bem pesada na época, tiveram que usar o Will Smith mesmo, que aliás ficou perfeito no papel do gênio. Falando em atores, o ator Patrick Stewart, o professor Xavier de X-Men, quase fez a voz original do vilão Jafar no filme original do Aladdin, e ele chegou a fazer a campanha para interpretar o vilão no live action. Infelizmente, ele não conseguiu em nenhuma das versões. A princesa Aurora, de A Bela Adormecida, foi uma das princesas da Disney que menos apareceu no seu próprio filme, contando apenas com 18 minutos de participação. Também, né, fica dormindo o filme inteiro? O filme A Pequena Sereia quase não foi feito, porque na época a Disney queria lançar o filme Splash, que também é sobre uma sereia. E os executivos da Disney achavam que 2 filmes de sereia não ia dar certo. Mas bastou ler apenas 2 páginas do roteiro que eles foram convencidos a produzir a animação. O nome original cogitado para o personagem Buzz Lightyear era Larry Lunar, mas isso foi alterado pela Pixar depois, trocando para Buzz Lightyear, que é uma homenagem ao astronauta Buzz Aldrin. Durante a produção do filme Pocahontas, os animadores que eram considerados preguiçosos ou que recebiam uma certa punição eram mandados para trabalhar em Rei Leão, porque na época a Disney considerava Pocahontas a grande animação da Disney, enquanto Rei Leão seria uma animação de segunda categoria. Inclusive, a maioria dos animadores queriam trabalhar em Pocahontas. E hoje, Rei Leão é muito mais lembrado do que Pocahontas. Que loucura! O cabelo da princesa Mérida, do filme Valente, da Pixar, tem 1.500 mechas individuais animadas. Enquanto a Rapunzel de Enrolados tem 100.000 tranças individuais animadas ao mesmo tempo. Se todas as tranças fossem amarradas em uma só, teria 1930 quilômetros de comprimento. Falando em cabelos, a Branca de Neve foi a única princesa a ter cabelo escuro, até a chegada da Princesa Bela, de A Bela e a Fera, em 1991. 54 anos depois. O Gaston, de A Bela e a Fera, foi o primeiro vilão masculino em um filme de princesa da Disney. O Mickey Mouse foi o primeiro personagem animado a falar, tendo como a sua primeira palavra hot dog. O Doritos foi inventado num parque da Disney. O lanche foi criado em 1955, um restaurante chamado Casa de Fritos. O vilão Charles Muntz, de Up, Altas Aventuras, foi nomeado em homenagem a Charles Muntz, o executivo que roubou os direitos de Walt Disney do personagem Oswald, o Coelho Sortudo, em 1928. O primeiro grande personagem da Disney antes do Mickey. A filha da atriz Angelina Jolie teve que interpretar a versão criança da princesa Aurora no filme Malévola. Isso porque todas as crianças que atuavam com a atriz vestida como Malévola ficavam chorando com medo dela. Então tiveram que chamar a filha dela, já que era a única criança no mundo que não ia ter medo da Malévola
Malévola, que era a mãe dela. O primeiro personagem animado a ter uma estrela na calçada da fama de Hollywood foi o Mickey Mouse. 40 anos depois, a Minnie recebeu essa honra também. Na Itália, o Mickey recebeu um outro nome, e lá ele é conhecido como Topolino. Mesmo assim, o personagem é um sucesso enorme no país, mesmo tendo esse nome horrível que parece uma imitação de Patolino. Phineas e Ferb levou 16 anos para ser aprovado, sendo que o desenho já tinha sido recusado por mais de 15 estúdios de animações diferentes. E apesar de cada episódio do desenho se passar em apenas um dia do verão, o desenho tem 4 temporadas com 222 episódios. Ou seja, o verão do Phineas e do Ferb durou 222 dias. E eles falaram que era só 3 meses de férias. Falando em produções que demoraram anos para sair, Frozen demorou mais de 70 anos para sair do papel. A Disney tentava adaptar o conto original que inspirou Frozen desde 1940, mas nunca acharam a melhor maneira de fazer isso. A Mérida de Valente e a Raya de Raya e o Último Dragão são as únicas princesas da Disney que não cantam. A música When You Wish Upon a Star, do filme Pinóquio, é uma das músicas mais regravadas do mundo, com 125 versões em outros idiomas. Em Toy Story tem aquele diálogo engraçado do Woody falando para o Buzz que ele é um brinquedo. Essa frase foi tão marcante para os diretores do filme que eles cogitaram colocar o título do filme com essa frase. Mas a ideia não foi pra frente e ficou como Toy Story mesmo. Imagina, você é um brinquedo 2, tem a continuação, você é um brinquedo 3. Olha, agora você sabe 50 curiosidades aleatórias da Disney. Você conhece alguma curiosidade legal da Disney que eu não falei aqui? Conta aqui embaixo que eu quero ler o seu comentário, hein? Vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!